Olá, turminha, tudo bem? Professor Fernando na área de novo para mais um vídeo, tá? E hoje o Pro vai falar sobre ângulos, tá? Um assunto bem bacana. E eu já vou fazer o corte de tela, então só queria dar uma olhadinha aqui para vocês, tá? E é isso aí, eu já vou virar a tela aqui. A gente vai falar de ângulos, não esquecendo aí que o Pro já fez a correção de algumas dos exercícios das aulas anteriores. Eu vou disponibilizar em breve o PDF da correção para ficar arquivado também, para quem precisar consultar, corrigir, deixar a apostila toda em dias, tá ok? Então é isso. Hoje o assunto da nossa aula é ângulos, tá bom? Bons estudos para vocês. Bom, turma, vamos lá. Dando sequência aí na nossa aula. A gente está estudando geometria, né? Desde a outra apostila, agora a gente vai para o capítulo 2. Nós vamos falar de análise de ângulos, né? Então, eu vou falar o que é ângulo, tá? Então, vamos lá. Ângulos. Observe os ângulos destacados em cada imagem. Então, para a gente relembrar aqui, ó, a gente tem uma tesoura, né? Aí você tem um desenho aqui das extremidades da tesoura, as partes cortantes. Você tem um notebook aqui, então esse notebook ele abre e fecha, né? Então ele está numa posição. E tem um relógio, né? Aqui está o relógio. Tem um relógio aqui. Então, destaque outro ângulo em cada uma das imagens acima. Então, aqui tem um ângulo destacado em cada figura. Então, vocês vão destacar. E pode ser na apostila de vocês, com lápis, né? Se não quiser passar aí a caneta, mas pode passar um marca-texto, sei lá. Vocês vão poder destacar outros ângulos além desses que estão destacados. Lembrando que o ângulo, a gente já estudou semi-reta, né? Na aula anterior. A gente estudamos definições da reta, semi-reta e tal. O que seria um ângulo? Aí tem a definição aqui, ó. Um ângulo é o quê? É a abertura delimitada por duas semi-retas que têm o mesmo ponto de origem. Então, nós estudamos na aula anterior a semi-reta e a origem das semi-retas, né? Então, agora a gente vai dar sequência nesse assunto, então a gente vai construir um pouco mais de conhecimento em cima daquilo que a gente já estudou. As semi-retas são os lados do ângulo e o ponto de origem é o vértice. Então, olhando para a figura aqui, é como se você tivesse em cada uma dessas figuras aqui destacadas, você tivesse um ponto de partida e duas semi-retas partindo para lados diferentes e opostos, né? Sentidos totalmente diferentes. Então, a gente tem, pela definição, o ângulo é a abertura delimitada, né? Então, é toda aquela região, pelo que a gente está vendo aqui na figura. A gente tem aqui, ó, a abertura, a gente tem lado, né? Sempre no ângulo a gente vai ter lado. E o ponto de encontro dessas duas semi-retas, bem na pontinha aqui, a gente tem o A, que seria o vértice, né? E na figura do lado direito aqui, a gente tem o vértice B. Então, você tem semi-retas de um lado, semi-retas do outro. A abertura do ângulo. Então, a abertura, por exemplo, quando você abre uma porta, o desenho que a porta faz, né? Entre o batente e a própria porta, a cada posição da porta a gente tem um ângulo diferente, tá? Então a nossa aula hoje é sobre ângulos. O Pro já falou aqui, tá? Aí nós vamos ter as atividades, essa atividade 1 aqui. Então vamos lá para as atividades. Destaquem em azul dois ângulos em cada figura. Então vocês vão olhar para a figura e destacar o ângulo, tá? Exercício 2. O que é para fazer no exercício 2? Forme um ângulo com cada semi-reta. Depois indique os lados, o vértice de cada um. Então lembrando que o que é lado, o que é vértice, né? Então cada semi-reta é um lado, o vértice é o ponto onde as semi-retas se encontram, tá? Então vocês vão fazer isso daí, tá? No exercício 2. Exercício 3. Observe as rampas com um ângulo de inclinação em destaque. Depois, assinale a rampa que tem um ângulo de inclinação com maior abertura. Então vocês vão analisar aqui. Então, de olho mesmo, você vai olhar, verificar qual ângulo tem a maior abertura, tá? O que é abertura? É a distância que uma semi-reta tem nas extremidades, a distância maior, né? Então, comparando a pontinha das flechas aqui, você vai comparar como se fosse essa distância e ver qual tem a maior distância. Então, a maior inclinação, né?
Porque se a gente for imaginar uma rampa, então enfim, o Pro vai deixar aí para vocês tentarem resolver, tá? Exercício 4, observe o ângulo destacado no relógio e responda as questões. Então aqui é só observar o ângulo, de acordo, se ficar com dúvida, volta na parte teórica lá em cima, né? Tá, Pro, eu tô com dúvida, não tô conseguindo fazer. Então você vai voltar lá na teoria, dar mais uma lida, porque a gente tem que sempre estar retornando, né, na parte teórica, porque a gente precisa muito dela para fazer os exercícios, tá bom? E aí tem, desculpa, aqui tem o bumerangue, né, que é sempre uma revisão que a aluno tem, que é bem legal. Ele faz um resgate aqui dos assuntos importantes, vocês vão fazer também. E aí a gente continua na página 21. Aí a gente vai falar agora de medidas, né? Medidas de ângulo, tá? Então eu vou falar de medida de ângulo e depois a gente vai falar do instrumento para medir esses ângulos, tá? Então vamos lá. Observe a abertura de cada um destes ângulos. Então tem aqui, ó, esse menorzinho, lado esquerdo, no meio aqui, e tem a abertura. Então tem o ângulo roxo, o ângulo azul e o ângulo verde, tá? Esses ângulos têm aberturas diferentes. Quanto maior a abertura de um ângulo, maior é a sua medida. Então a abertura tem a ver com a medida, né? A gente vai aprender a medir ângulos e tal, né? Aí vocês vão responder essa questão aí, depois o Pro vai fazer a correção, ok? Muito bem. Para medir um ângulo, o que a gente usa para medir? Então, por enquanto, você vai medir no olho, né? Aqui tá só para analisar, você vai só olhar. Mas o que a gente usa para medir um ângulo? Para medir um ângulo, é preciso medir a sua... para medir um ângulo, é preciso medir a sua abertura. Cada abertura está associada a uma medida em graus. Então, a gente usa um instrumento chamado transferidor, né? O que é um transferidor? Transferidor é um instrumento que serve para medir ângulos em graus. A medida destacada deste ângulo é 50 graus. Então aqui, uma pessoa, olha como foi usado o transferidor. É muito importante essa parte aqui, tá? De como a gente usa o transferidor. Então o transferidor, ele tem geralmente duas leituras, né? Esse aqui é um transferidor de uma leitura só, mas aqui eu tenho o ponto zero, que eu vou alinhar em uma semirreta, e eu vou verificar onde a outra semirreta do ângulo passa. Então, começando pelo zero, no caso aqui ele bateu no 50, né? Então, esse ângulo mede 50 graus. Então, transferidor sobre um ângulo de medida 50 graus. Então, o importante aqui é observar que, no caso, a menina que está fazendo a medida, você percebe que o vértice do ângulo está bem nesse pontinho do meio aqui, que a gente chama de, essa linha onde está apoiada é a linha de fé, né? E aqui a gente tem o centro do transferidor, que é onde a gente vai apoiar, alinhar. Eu alinho um dos lados do ângulo, né? Na linha de fé, que é essa linha reta que tem aqui, ó, que vai até o do 0 até o 180, então é como se fosse uma linha imaginária, e tem o centro do transferidor. E geralmente esse centrozinho aqui ele vem com uma lente de aumento, que é para você colocar bem certinho o transferidor bem no vértice do ângulo, tá? Então aqui qualquer dúvida que vocês tiverem aqui que não ficar claro, o Pro vai esclarecer nas aulas. Eu vou mostrar lá, pegar um outro transferidor de outro tipo. Esse aqui é o transferidor de 180 graus, tem também um transferidor de 360, que é uma circunferência, né? Mas isso aí a gente fala um pouquinho depois, mas aqui eu tenho um exemplo um pouquinho melhor, ó. Então, ele dá um exemplo de como se mede, ó. Qual é a medida em destaque destes ângulos, qual é a medida de cada um destes ângulos em destaque. Então, o primeiro ângulo a gente tem, ó, observe que foi apoiado bem aqui no zero, uma semirreta está no zero, certinha, o vértice está bem naquela marquinha central que tem, e a outra linha passou no 150, então perceba que eu vou lá do 0 até o 150. Então você vai falar qual é a medida desses ângulos aí, tá? Então isso aqui vocês vão responder, tudo bem? Aí vem as atividades, tá? Então a gente está aqui na página 20 e 21, então vocês vão fazer a atividade 1. Observe a figura ao lado para completar o quadro. Então você vai olhar ali o transferidor, vai analisar. Aqui está o transferidor que eu disse que era o transferidor de volta inteira, né? Que é o de 360. Então esse transferidor aqui de cima é de 180 graus, tá? Perceba que ele vai de 0 a 180. Já esse outro transferidor, ele vai de 0 a 360, tá? Então isso daqui,
o Pro vai explicar melhor, com certeza, na próxima aula também, tá? Então aqui, ó, vai ter uma atividade bem bacana, essa atividade 2, você vai observar os ângulos e vai falar a medida deles, né? Aqui você vai estimar as medidas, então aqui você vai dar uma medida aproximada, não precisa ser tão exata, mas se já quiser usar o transferidor para medir, já é um bom exercício, tá? Exercício 3, desenhe o caminho que o ratinho seguiu até encontrar o queijo. Então aqui tem uma situação aqui, né? O caminho seguido pelo ratinho. Então aqui você tem o ratinho aqui embaixo, né? Eu estou apertando aqui, ele já tá fazendo o caminho. Então aqui vocês vão analisar o caminho que ele fez, né? Enfim, isso aqui é uma atividade que o Pro vai deixar. Você vai seguir os comandos que estão ali em cima. Andou um lado de quadradinho à frente. Então aí você vai desenhar aqui, né? Seguindo as orientações aqui. Depois o Pro vai corrigir, ok? Então é só seguir as orientações e fazer o desenho. E aí vem o bumerangue, mais uma vez, que vai fazer um link com matérias que já foram estudadas, né? Começa lá na abertura, lembra daquela tela inicial das maquetes? Então, o Pro leu lá no começo da unidade, então aqui ele vai retomar essa aqui e vocês vão responder essas atividades aqui, ok? Então, para nossa próxima aula, esse vídeo aqui, vocês vão estudar, fazer essas atividades, tá? E aí, na próxima aula, a gente vai estudar a classificação dos ângulos, né? Então, eu vou pedir primeiramente para vocês fazerem aquela atividade e depois o Pro já grava um outro vídeo sobre esse assunto aqui de classificação dos ângulos, ok? Bom, gente, o Pro vai ficando por aqui. Agradeço muito a atenção de vocês, bons estudos e até o próximo vídeo. Um forte abraço a todos, tá bom?